Tudo bem, Paty? Bem. Oi de novo. Olá. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Lindas as pinturas. Obrigada. Arrasou em todos os temas, especialmente no tema de aula, né? Isso. Ficou bem Gostei bonito. bastante também. Você brincou com a flor e com o stencil de frase. Isso. Fica tão bonito, né? Agrega valor, soma. Exatamente. E uma mensagem positiva, né? Ai, Tudo de que bom. é sempre bom, né? Isso. Bom, para esse trabalho eu desenvolvi umas placas de stencils aqui com essa flor aqui do hibisco. E para começar eu trouxe assim, eu quero passar tudo para vocês completinho. Tintim por tintim. Me cobraram fundo, que querem fundo, então hoje a gente vai ter todas as dicas. Oba! Então vamos lá, como que eu faço? Eu vim com um passo numa toalhinha de lavabo, a gente vai pegar o negativo, vai posicionar, aqui eu posicionei de frente para mim, tá? Bem próximo à bainha da toalha. E eu peguei a cor sépia, eu vou hidratar o meu pincel, uma gotinha de água, para as cerdas ficarem macias. Eu vou pegar tinta, um pouquinho de tinta sépia pura, tá? Aí eu posiciono, descarrego a tinta na placa e marco. Tá? Eu trouxe meio adiantadinho, justamente para poder passar todos os passos. Movimento para cá, dou uma inclinadinha para baixo e vou marcar. Aí eu venho com a folha, certo? Posiciono, viro ela para lá, para a pontinha ficar para cima. Quero fazer assim. É que eu já trouxe adiantado, porque demora para fazer esse processo, mas eu tô explicando como faz, tá? Aí vocês vão posicionar essa para baixo e vão marcar. Vocês vão ter o risco. Aí, a gente aproveitando esse pincel que já tá com sépia, nós vamos fazer uma pocinha de diluente. O diluente é uma medida mais ou menos de uma moeda de R$1. O Aquarela Silk são gotinhas. Eu vou ter uma misturinha de base. Umas 3, 4 gotinhas? Isso, umas 3, 4 gotinhas, que aí a gente tem uma misturinha de base. Diluente para tecido e aquarela silk. Isso. Mistura bem, tá? Aqui, como eu fiz toda esse risco, o meu pincel ele vai estar com um tanto bom de tinta. E eu quero suavizar o fundo. Eu utilizei um stencil aqui, eu falo que é o stencil de pedras, tá? Eu passo a minha tinta somente, o meu pincel, aliás, somente nessa misturinha, para ele me dar suavidade, ó. Observem que aqui é bem suave do que próximo, ó, porque aqui eu usei a tinta pura e aqui não, eu usei com essa mistura aqui. Por isso que fica um fundo suave. Depois a gente termina esse fundo, agora a gente vai começar a pintar. A gente pode, ó, jogar mais pra cá as pedras para deixar tudo. Isolem a toalha com fita crepe, tá? Ó, para não correr o risco de passar do barrado da toalha. E assim vocês preenchem todo o barrado. Aí a gente vai começar a pintar esse risco. Tá. Vamos com a placa. A gente começa com as folhas, tá? Eu posso vir com esse pincel mesmo, porque ele tá limpinho, eu já descarreguei toda a minha tinta e ele tá com a cerda bem bacana aqui, bem macio. Pego o verde pistache, eu vou preencher todas as folhas com verde pistache. Procurem preencher bem, tá? Ó, descarrega a primeira no centro,
e leva para as extremidades. É só uma base, para depois a gente trabalhar essa folha. Tá? Aí a gente vai ter a base das folhas e vamos para a base das flores, ok? Vamos começar pela flor branca, para não ter perigo de depois misturar com a vermelha. Como que eu faço? A gente vai pintar o hibisco na mão livre. A placa é somente para a gente montar os riscos e marcar, tá? Mas para ter um contorno ali, um direcionamento. Isso, mas né? para a flor ficar assim, mais suave, com mais movimento, a placa não ajuda, certo? Ela ajuda mesmo na mão livre. Então, essa misturinha que eu fiz aqui, no início do programa... O diluente com aquarela, né? Isso. Ela vai ser a nossa base. Para a flor branca, ok? Tá. Nós só vamos com a flor branca. A gente vai pegar essa mistura e com o pituá... Vocês vão preencher mesmo tudinho. Eu quero passar bem essa flor, porque elas têm bastante dificuldade. Ó. Nem que passe aqui pra fora do risco, não tem problema, porque vai ajudar a gente no fundo depois. Tá. Preencheu com essa base, ela vai estar bem úmida, porque vai ajudar na pintura. Na transição de cores. Eu começo pelo miolo, com um amarelo ouro, bem aqui nesse meinho. E eu levo para as extremidades. Com o cerâmica, eu dou uma profundidade nesse miolo. E só jogo com bastante suavidade, pegada bem leve, tá bom? Muito bem. Aí nós vamos trabalhar as pétalas. Nós vamos utilizar o branco e o cinza ônix. Aqui, olha, gente, como eu tô com essa misturinha, eu vou ter uma facilidade para trabalhar com essas tintas sem manchar, sem borrar, tá? Ó, a gente segue a flor de fora para dentro. A gente vem já trabalhando as pétalas, no sentido de flor. A flor é bem delicada, então a nossa pincelada também será delicada. Ó, bastante carinho aqui, que ela fica mais bonita. Tá vendo, ó? A tinta é uma quantidade boa, que a gente pega, não é pouca. Tá? Aqui a gente só tá fazendo uma base, lembrando. Aí, com o cinza ônix, a gente dá um tom nessa flor. Ela é branca, mas ela precisa de ter um tonzinho meio acinzentado. Eu quero ela bem branquinha, nada de amarelinha, né? Ó. Observem que o miolo, ele permanece. A gente vem aqui nessas quebradinhas das pétalas, colocando um pouquinho de tinta. Aqui eu não peguei mais lá,
Só tô com a sujeira do pincel. Então, pra gente fazer a base da flor branca, é assim que eu faço. Essa pétala, ela tá em cima e virada, certo? Ai, que bacana, né? A imagem no ar, né? Muito show! Tem a pronta e passo a passo. Ó, a gente faz daqui do meio pra lá, movimento cachoeira, que é desce, ó, pincel de lado. Todos esses detalhes faz a diferença para preencher, para a base ficar perfeitinha. Se você achar que você demora mais para fazer, né? Você pode ajudar, ó, com aquela misturinha, ó. Ai, Paty, eu demoro muito, eu vou mais devagar. Não tem problema. Volta com a misturinha. E continua, ó. Sempre observando o sentido das pétalas e das flores. Aqui nesse meio, eu marco com essa cor, mais um pouquinho mais escura. Essa cor assim escura é para dar volume, movimento. Por isso que a gente sempre precisa de um outro tom, mesmo a flor sendo branca. Ó, depois a gente faz carinho, ó, tá vendo? E a gente tem aquela sensação de profundidade mesmo, ali no centro, né? Isso. O miolo. Essa é a base da nossa flor branca. Da flor vermelha, eu vou passar só 2 pétalas. Tá. Porque é a mesma movimento, mas a cor é diferente. Eu quero estar passando para elas, né? Que eu trouxe um outro passo aqui adiantado. Na flor vermelha, nós vamos utilizar o vermelho tomate e o vinho, tá? É o mesmo movimento, não tem a base. A base só na branca, Só né? na branca. Por quê? Porque o vermelho, tem gente que gosta de usar, não tem problema. Eu não gosto porque eu acho que ele fica transparente. Ó, mesma coisa, ó. Bastante tinta no pincel. Vou fazer 2 pétalas da vermelha. Vermelho tomate. Vocês podem até assim, para facilitar bem, podem chapar ela todinha com o vermelho tomate. Só aqui, ó, que vocês deixam sem a tinta. Porque aqui eu vou ter que dar aquela profundidade, ó. Tá vendo? Se eu pôr vermelho, aí eu tenho que ficar, pode pôr, não tem problema, não é errado, mas aí eu tenho que ficar voltando e voltando, tá? Mesma coisa aqui nessas quebradinhas da folha, gente. Joga o vermelho, tá? Ela vai preencher toda ela dessa maneira, no mesmo movimento da branca. Tá. Tcharam! É isso. Daí eu trouxe aqui, vai ficar assim, é uma base, certo? Certo. Então a gente vai começar a trabalhar esse fundo. Como que a gente faz? Que elas me perguntaram, ai, Paty, passa o fundo. Tá bom. Para esse fundo que vocês viram, deixa eu só pegar aqui, só para eu mostrar para elas. Bem, ó, olha a diferença, como ele fica quando a gente monta. Tá vendo? Bem falhado. Então, para ele ficar bem pintado, nós vamos voltar com o sépia, vai voltar próximo à folha, colocar em movimentos circulares,
vai desmanchar. E até mesmo com a ajuda da mistura, ó. E isso vocês vão fazer em todo o trabalho, ó, como eu fiz aqui. Se eu fizer, é sempre o mesmo movimento e pegando sempre próximo ao risco para fazer esse fundo. Feito isso, aí agora a gente vai terminar de pintar para depois vir com o pântano. Vamos pelas folhas. A gente vai pegar a placa, posiciona. Eu tô aqui com verde pistache, certo? Eu venho com... Ó, já tá seco, não tem problema. Vocês vão trabalhar do meio para fora e de fora para dentro com o verde grama. O que eu fiz com o verde grama, mínimo de pântano, bem menos do que eu fiz, mas bem em cima do verde grama. E aí eu vou ter uma transição de cores também. Depois do seco, você vem retocando, né? Isso. E marcar a luz com o soft. E aí vocês vão fazer isso em todas as folhas. Vai ficar assim. Aí, para terminar aqui, essas flores, vocês vão na branca, com branco, ó. Vão voltar com branco bem pouco e terminar a flor toda nela. Vou fazer só um pedacinho aqui, ó. Tá? E nessa daqui, a gente vai fazer com vermelho fluorescente, ó. Como ela dá volume. Em todas as pétalas. Que diferença, né? A hora que passa ali por cima. E profundidade nesse fundo, depois que vocês pintaram tudo, vai estar seco o fundo, só um pouquinho de pântano, ó. Quero esse fundo bem é só na parte de baixo aqui, ó. Né? Tati, vou te interromper um pouquinho, mas nós conseguimos mais alguns minutinhos no próximo bloco para poder fazer o pistilo, né, da flor, ficar serviço completo com todos os detalhes que a gente tem direito.